Irmão, quando Deus fala, ainda que seja uma palavra de conserto, de correção, de exortação, ainda que seja uma palavra dura, quando é Deus que fala, a gente fica confortável, consciente de quê? De que eu tenho que fazer o que Deus está mandando. Agora, quando há uma inquietação, uma perturbação, uma opressão, uma coisa maligna, você já começa a entender, não é a voz de Deus que está falando. Porque na mesma proporção que tem mensageiro de Deus, tem mensageiro de Satanás, para tentar confundir o entendimento das pessoas. Por isso que o próprio Jesus disse assim, que nós temos que ter discernimento, para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. É desse jeito. Aleluias. E olha que mesmo com toda a vigilância que a gente tem, com toda a atitude de estar atento, de estar vigilante, observando, às vezes a gente ainda é pego de surpresa. Eu lembro que teve uma época, teve um bazar aqui na igreja. E aí quando foi a gente arrumando as coisas do bazar, quando eu bati o olho, eu vi uma jaquetona top de linha. Tecido de veludo assim, coisa chique, top, coisa linda. Quando eu olhei a jaqueta, R$5. Falei, é minha. R$5. Tá pago. Já peguei ela, dobrei ela, botei dentro da sacola, levei para casa. Aí a bispa pegou, foi lavar a jaqueta. Irmão, teve que trocar água acho que umas 10 vezes, né? Ou mais, né? Ela botava a jaqueta dentro da água assim, a água ficava preta. Ia lá, jogava água fora, de novo umas 10 vezes. Uma podridão, um cheiro podre. Aí eu sem perceber o mistério ainda, por isso que eu falo, por mais que a gente vigie, às vezes a gente ainda dá uns vacilos. Com a minha vontade de tanto querer a jaqueta, que eu nem me preocupei com isso, eu quero. Não, lava várias vezes, põe tudo que para desinfetar esse mistério aí, para ficar top. E ela lavou um monte de vezes, lavou, tacou-lhe amaciante. Pegou a jaquetona e estendeu no varal, pastor Hinaldo. Secou. Cheguei um dia, a jaqueta já estava lá, já no ponto de usar. Só que a gente ia dormir, não conseguia dormir. Uma perturbação, uma opressão. E a bispa começou a sentir umas coceiras na perna. Foi nessa época, não foi? Umas queimação na perna. E não passava. E era uma inquietação, a gente não conseguia dormir. E ela sentindo formigamento nas pernas. E aí quando foi um dia, a gente estava deitado. De repente essa mulher levantou que nem uma tocha da cama. Deu um pulo. Aí eu tinha ido trabalhar. E aí ela levantou da cama, deu um pulo e disse: ah, Satanás, eu sei aonde é que tu está. Foi direto na jaqueta. Deus mostrou para ela. Ela pegou a jaqueta, foi queimar a jaqueta, irmão. Quando o fogo começou a pegar, a fumaça era puro incenso. Ou seja, alguém pegou aquela jaqueta, deixou de molho no incenso por vários dias, com um decreto para atacar a vida espiritual de alguém. E eu creio que o diabo já sabia, porque, irmão, Deus sabe do que a gente gosta, mas o diabo também sabe. Então eu creio que o diabo já fez, leva lá e coloca lá, quando ele bater o olho, ele vai gostar da jaqueta. E deu trabalho para queimar. Mas sabe o que aconteceu? O diabo perdeu a batalha. Quando a gente para ouvir a voz de Deus, aí as coisas começam a tomar outro rumo, outro objetivo, outro propósito, porque o diabo tenta confundir a nossa mentalidade. Aleluias. Então há uma voz de trás de nós, que quando nós vamos caminhando, esta voz vai nos impulsionando, nos mostrando o caminho em que nós devemos seguir. 2 Timóteo 3, versículo 16
e o versículo de número 17. O pastor Francisco vai ler ali na versão dele, depois eu vou ler aqui na minha tradução. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e o 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ok, então toda a escritura ou palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, irmãos, quando nós falamos a respeito da palavra, não existe aquele conceito de que a palavra é ruim. Não existe. A gente pode não gostar da palavra. Porque se a gente for, quem gosta de ser corrigido? Tem alguém que, eu amo ser corrigido, eu acho mó 10. Mas a gente é ser humano. Você está entendendo? Eu não gosto de ser chamado a atenção. A gente não faça por onde. Você está entendendo? Porque tem coisas que pode até passar despercebido da liderança para os liderados. Mas tem coisas, ou seja, todas as coisas não passa desapercebido de Deus para as suas ovelhas. Você está entendendo? Tem coisas que nós como pai pode até dizer, não meu filho, eu vou deixar essa passar, viu? Mas Jeová vai olhar e está dizendo, vai passar nada, vai ter correção, vou colocar na disciplina. É assim que acontece. Nem sempre nós vamos gostar da palavra. A palavra de Deus, irmão, ela nos traz confronto. Você está entendendo? Confronto. Porque a Bíblia fala, certa feita Salomão disse que existem caminhos que ao homem parece ser caminhos bons, ser caminhos retos, mas o fim destes caminhos são caminhos que conduzem à morte. Às vezes nós estamos pensando que estamos fazendo certo, mas estamos errados. Tem momentos que vamos pensar que a nossa atitude, o nosso comportamento está certo, mas estamos completamente errados. É aí que vem a palavra. Para quê? Para repreensão, para ensinar, para corrigir, para repreender com instrução e justiça. E quando isso acontece, a correção vem sobre nós, a instrução vem sobre nós, a repreensão vem sobre nós, para a gente ser, em um linguajar mais claro, para a gente ser uma pessoa, um homem verdadeiramente servo de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? Não é que Deus quer nos abater, quer nos entristecer, quer nos magoar, quer nos ferir, não, irmão. Quando nós estamos fora da lógica, da direção, da vontade de Deus, Ele vai nos chamar na palavra. Certa feita Jesus disse, se referindo ao povo de Israel, que Ele iria tratar com o povo de Israel na base do anzol. Ia lançar o anzol na boca do povo, ia puxar para ele na forma em que ele queria, porque o povo estava só se afastando de Deus, se distanciando de Deus, se afastando de Deus, indo para longe, e nos seus pensamentos ele estava assim, eu estou certo, eu estou com a razão. E Jeová estava falando, vai indo meu filho, vai para longe, vai no teu jeito, vai na tua forma, pensa que tu está certo, faz birrinha, quando pensa que não, eu imagino Jeová, ó, é um molinete. Aí a hora que o crente vem, se arrastando na presença de Deus, mas vem, aí Deus entra com bálsamo, com a presença, com a graça, aí Deus trata na palavra, corrige e exorta, repreende, mas também traz a restauração, para que seja um homem e uma mulher de Deus, pronto, preparado para toda boa obra.